Estão vendo 303? Estão vendo como é bom? Estão vendo como é bom quando a gente vem pro colégio e a gente vem cheio de ansiedade, porque aquele dia a gente vai se encontrar com alguém e esse alguém não vai? Estão vendo como é bacana? Estão vendo como dói? Viu? Isso é pra vocês. 17 faltas, 13 faltas, turma 303. Não, tô brincando, né, gente? Não, nada a ver isso, né? Na verdade, eu tenho uma questão médica nessa sexta pela manhã e por isso não pude vir. Vocês não vão deixar de ter aula. Tem um colega meu, um dos meus muito talentosos colegas, que está aí com vocês para fiscalizar, para deixar ficar tudo certo. Eu já agradeço de antemão ao colega que está aí com vocês e a gente vai seguir conversando sobre a Era Vargas, como a gente vinha falando desde a última aula. Na última aula a gente estava falando sobre o Estado Novo, né, gente? E o que eu te disse? Eu te disse que o Estado Novo é o período de ditadura do governo Vargas, né? Um período ditatorial onde a gente tem uma repressão muito forte, que essa repressão ela é política, ela está firmada na Constituição, mas que ela tem outras formas de ser, como, por exemplo, intelectual. E essa repressão intelectual a gente vê através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele tem um papel fundamental dentro do Estado Novo, dentro dessa fase do governo Vargas. Na década de 30, a propaganda ela se torna muito importante para todos os governos, porque é a década em que a gente tem a ascensão dos meios de comunicação de massa. Não é que propaganda não importasse antes, né, gente? Mas agora existe o cinema, agora existe o rádio, agora existe essa forma de se comunicar e isso vai ser bastante importante. E o DIP é que vai tomar conta disso. A primeira função do DIP é censura. E censura se faz de várias maneiras, né? Censura é o governo determinar o que pode e principalmente o que não pode ser dito. Quem não pode falar, que assuntos não podem ser falados, isso vira determinado pelo governo. Não, mas o governo pode fazer isso? Um governo que se diz democrático, não pode. Né? E ele vai ter mecanismo para controlá-lo nesse sentido. Não estamos falando de um governo democrático, a gente está falando de um governo ditatorial. O Estado Novo é uma ditadura. Numa ditadura pode, e em geral existe, censura. Né? E é o que acontece, controlado pelo DIP. Tão importante quanto a censura é a outra função que o DIP exerce, a função de propaganda. O DIP ele vai ser o Ministério de Propaganda do Vargas e ele vai ser responsável por fixar não só a imagem do presidente, mas também os valores que o presidente gosta de vender. E para isso ele vai usar esses meios de comunicação que são uma grande novidade. Então, o Vargas lida com o rádio. E o rádio, gente, ele é, como dizem, um game changer no Brasil. Ele muda tudo. Por que ele muda tudo? Porque pela primeira vez existe um meio de comunicação que conversa com o Brasil inteiro ao mesmo tempo. Você transmite do Rio de Janeiro e você é escutado no Chuí, você é escutado em Goiás, você é escutado em Maceió, você é escutado em Curitiba, ao mesmo tempo. O rádio é o primeiro veículo de comunicação que tem essa capacidade. Não existia isso antes na história do Brasil. Tanto que a gente só diz que existe música brasileira a partir da década de 1930. Antes disso, a gente tem músicas brasileiras no plural, né? Porque é a partir de 1930 que a gente passa a ter a mesma música sendo escutada ao mesmo tempo em todos os lugares do país. O rádio é muito importante. Né? E não por acaso, a primeira música nacionalizada é o samba, né? Que era a música do Rio de Janeiro. O samba existia no Rio de Janeiro e vai se tornar música nacional. Por quê? Porque as rádios estão no Rio de Janeiro. E aí elas transmitem do Rio de Janeiro. Mas, capitão, eles podiam transmitir outras músicas. Não, gente, eles não podiam. Não existe playback em 1937. Se existe uma música tocando no rádio, é porque lá na rádio tem um músico tocando ao vivo, cantando. Os rádios tinham teatros. Eles tinham plateia. E em função disso é que a gente vai ter esse domínio cultural do Rio de Janeiro. Meus gatos estão querendo participar, estou falando de música, eles estão cantando, né? Sim, Branquinho, sim. Enfim. Mas, então, como eu estava dizendo, né, a música do Rio de Janeiro ela se torna música nacional e para o Getúlio isso é algo bem interessante, porque o Getúlio tem um projeto nacional e para esse projeto, cultura
cultura faz parte. E de cultura faz parte música, né? Então, o Getúlio ele vai aprovar essa ideia de samba como música nacional, porque para ele é interessante que tenha uma música nacional, né? Claro, o DIP vai tratar de domesticar o samba, né? Então a gente vai ter, saindo do samba certos personagens, o malandro carioca, que era o grande protagonista do samba. O malandro é o cara que não gosta de trabalhar, o cara que tem várias famílias, que dá golpe em todo mundo, que tira todo mundo pro otário. Esse não pode aparecer, porque o Estado Novo ele é um estado de ordem. Você não pode ter o contraventor. Então ele vai ter que ser disciplinado. A gente vai ver isso nas letras das músicas, né? A gente tem diversas canções em que aparece essa disciplinaridade, né? Talvez a mais notória seja Com Que Roupa, né, do Noel Rosa, em que ele fala literalmente sobre mudar de vida, né? Agora vou mudar minha conduta, eu vou à luta, eu vou ter que me aprumar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, já não tenho mais nem pra gastar. É os aplausos que eu tô esperando. Nossa, como vocês são espontâneos, né? Mas enfim, né, gente? Muito obrigado. Do que o Noel Rosa tá falando, gente? Ele tá falando de um cara que era um malandro e agora não é mais. Por quê? Porque ele quer tocar no rádio, né? E para ele tocar no rádio, ele tem que falar de acordo com o governo. Ele tem que falar do trabalhador. Ele tem que falar de nacionalismo, né? Isso é um tema que vai estar em muitas músicas da época. Aquele nacionalismo bem de exaltação, que a gente chama, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bambolê, que faz gingar. Enfim, Aquarela do Brasil, né, gente? A canção é linda, não me entendam mal, mas ela é vazia. É Brasil, meu Brasil brasileiro. Que bom, né, que o Brasil é brasileiro, não é cubano, não é americano, enfim. Né? E essa letra, ela é cheia dessas coisas, né? Essa letra ali adiante, ela tem o coqueiro que dá coco. Que bom, né, que o coqueiro tá dando coco, mas enfim. Ela é uma letra que não diz nada, é isso que eu quero dizer. Né? Ela só exalta por exaltar. Né? E ela não é única. Né? Como, isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. E experimenta dizer que não é feliz, que a polícia política vai te pegar. Não esquece que isso é uma ditadura, né? Enfim, então o DIP é responsável por fazer essa propaganda do governo, né? Por fazer a censura, não saem notícias ruins, não saem assuntos que o governo não quer que saia, não pode, e por exaltar os valores do governo, principalmente o nacionalismo e o trabalhismo, né? São efeitos importantes que a gente vê acontecendo. Mas, gente, nenhuma ditadura se sustenta só na repressão, seja ela política ou intelectual. O governo Vargas, o Estado Novo do Vargas, ele também se sustenta em cima de outras questões, principalmente da industrialização. O governo Vargas, o Estado Novo, ele vai ser um momento de pesada industrialização no país. Qual é a industrialização que o Vargas quer, gente? O Vargas ele tem uma ideia de que não existe no Brasil, em 1937, uma burguesia industrial. Você não tem um grupo particular que tenha capital para financiar, para ser capitão de indústria, para ser dono de indústria no Brasil. Isso não existe. Ele tem razão. E, portanto, ele defende que quem tem que puxar o processo é o Estado brasileiro. O Estado, a nação, e por isso que o projeto dele é nacional, né? Ele precisa do país inteiro para que o país comande essa industrialização. É uma industrialização nacionalista e nacionalizada. Né? É uma industrialização do país. Né? E essa industrialização ela é em que setor? O Vargas ele cria uma categoria, ele usa uma categoria que é a indústria de base. E o que a gente chama de indústria de base, gente? Indústria de base é aquela que produz bens e materiais que são usados na produção industrial. Então a gente está falando da indústria siderúrgica, que produz aço. A gente está falando da indústria petroquímica. A gente está falando da indústria de energia. A gente está falando da indústria de peças e motores. Percebam
que a gente está falando de uma indústria que não produz bens de consumo. Você não vai no Zafari e pede no balcão: moço, me vê meio quilo de aço, por favor. Não, você não vai na Panvel e pede: tia, eu precisava de 1,5 litro de petróleo. Não, você não compra isso no mercado. Mas você precisa desses produtos se você tem ideia de um processo de industrialização mais permanente. Se você quer ter uma indústria de bem de consumo, você precisa da indústria de base. Como é que você vai ter uma indústria automobilística se você não tem aço no país? Como é que você pode pensar em ter uma indústria automobilística se você tiver que importar motor? Então, vamos fabricar aço, vamos fabricar motor, vamos fabricar isso que é necessário para esse tipo de indústria, para que a gente possa, enfim, industrializar o país definitivamente. O projeto é esse. Então, o projeto é indústria de base e indústria sob controle e direção do Estado. É um projeto nacionalista de indústria de base. Como é que o Vargas vai conseguir isso, gente? Ele vai se aproveitar muito do contexto no qual ele está. E o contexto, gente, é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse contexto se torna muito favorável para o Brasil. Por que isso acontece, gente? Esse contexto se torna favorável porque o Brasil está numa posição várias vezes privilegiado. Em 1941, vocês vão lembrar, o Japão invadiu todo o Sudeste Asiático. Quando isso acontece, o Japão se torna controlador de 95% da produção mundial de borracha. Adivinha onde estão os outros 5%? Pois então. Então, o Brasil tem pouquinho, 5%, mas de repente esse 5% é tudo que existe no mercado. Logo, se torna muito. Os Estados Unidos, que antes de entrar na guerra já estavam nessa função, os Estados Unidos eles estão ansiosos para comprar a borracha do Brasil e para fazer com que o Brasil não venda para a Alemanha. E a Alemanha, por sua vez, quer comprar a borracha do Brasil e quer que o Brasil não venda para os Estados Unidos. A gente está falando da borracha, que é o item principal, mas não é o único, né, gente? A gente tem alumínio, minério de ferro, a gente tem uma série de matérias-primas que são importantes e que o Brasil tem abundantes nesse momento para vender. Então, esse é um fator importante. Você tem um segundo fator que torna o Brasil interessante: mercado interno. O Brasil é um grande importador. Os Estados Unidos, que estão em guerra, precisam ganhar dinheiro. Então, eles querem vender para o Brasil. E querem que o Brasil não compre da Alemanha. A Alemanha quer vender para o Brasil e quer que o Brasil não compre para os Estados Unidos. Bom, né, tem algo que parece. Tem mais, para que tem mais. Não conclui ainda, não. Olha só, a guerra na Europa, gente, ela teve muitos cenários possíveis vislumbrados. E a guerra na Europa, ela teve a 2 pentelhos de se tornar uma guerra atlântica. Tu sabe disso? Tu estudou bem a Segunda Guerra Mundial, tu lembra disso? A guerra, se a Alemanha toma o Reino Unido, e ela não teve longe de tomar o Reino Unido, a gente ia ter uma guerra atlântica entre Estados Unidos e Alemanha. Isso estava no menu dos Estados Unidos e da Alemanha. E se isso tivesse acontecido, vocês já pensaram que interessante seria ter como aliado um país que tem 8.000 quilômetros de litoral atlântico? Só tem um país. Pois então, quem tiver o Brasil como aliado, a gente controla o Atlântico Sul. Basta o Brasil e você tem o controle do Atlântico Sul, que é uma passagem estratégica e importante. Então, a Alemanha quer usar o litoral brasileiro e quer que os Estados Unidos não usem. Os Estados Unidos quer usar o litoral brasileiro e quer que a Alemanha não use. Tem muita coisa aí, né, gente? E tem mais. A gente tem uma questão que alguém poderia dizer que é subjetiva, mas quem afirma isso é o Departamento de Estado norte-americano. Tem um monte de pesquisa deles lá da época, tem um monte de relatórios em que eles se preocupam muito com a situação da América Latina. Pelo seguinte, o que eles ficam pensando se a América Latina for pro lado da Alemanha, a gente vai ter um problema, porque é aqui do lado. A gente precisa que eles fiquem com a gente, a gente precisa que eles fiquem nossos amigos, a gente precisa que eles queiram ser nossos amigos. Para, Branquinho! A gente precisa que eles queiram ser nossos amigos. Então, existem muitos estudos dos Estados Unidos para se aproximar da América Latina. E em todos eles têm uma questão: o Brasil. O Brasil é importante
Porque, segundo o Departamento de Estado norte-americano, o Brasil ele tem uma força gravitacional muito grande, devido ao seu tamanho, à sua importância, tamanho econômico, político, enfim. O que eles querem dizer com isso? Eles entendem que o lado que o Brasil pender durante a guerra, o resto da América Latina todo vai junto meio de arrasto. Assim. Então, por isso, para os Estados Unidos é importantíssimo ter o Brasil ao seu lado. Importantíssimo ao ponto do governo norte-americano ter encomendado para o Walt Disney a criação de um personagem, né, que é o Zé Carioca. O Walt Disney inventou o Zé Carioca para ser amigo do Pato Donald e mostrar como o Brasil era amigo dos Estados Unidos. A ideia é essa. Né? No desenho de estreia, ele mostra como eles são amigos, mas na verdade ele mostra tudo que ele não conhece, né, do Brasil. O Pato Donald ele vem da selva amazônica, ele sai caminhando pela selva e aí ele chega em Copacabana. Porque no Brasil só existem esses dois lugares, né? Amazônia e Copacabana. Em Copacabana ele vai conhecer o Zé Carioca leva ele para tomar cachaça num desenho infantil e eles vão terminar a noite num cassino ouvindo samba tocado só por pessoas brancas tocando maracas. Enfim. Então, talvez eles não conhecessem muito o Brasil. Mas ok. O meu ponto é o seguinte, gente. Recapitulando. O Brasil tem borracha e alumínio para vender. O Brasil tem um mercado interno interessante. O Brasil tem 8 mil quilômetros de costa atlântica. O Brasil é importante e influente em termos regionais. O Brasil é tudo que eles precisam. Tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha. E o que vai acontecer? O Brasil vai adotar o que é chamada de uma política pendular. O que caracteriza o pêndulo, gente, e eu tenho certeza que a Tenente Priscila, eu tenho certeza que o Tenente Aguiar, os professores de física de vocês já falaram sobre isso, o que caracteriza o pêndulo é justamente o fato de que ele não fica parado no meio do caminho, né, gente? O que o pêndulo faz? Ele oscila. Ele ora se aproxima de um lado, ora se aproxima do outro lado. Ele não fica parado, ele fica indo de um lado para o outro. E é isso que o Brasil vai fazer. O Brasil ora se aproxima dos Estados Unidos, ora se aproxima da Alemanha. Ele joga... ele faz um jogo duplo! Isso, ele faz um jogo duplo em cima desse interesse. O Vargas, gente, ele sabe esgrimir muito bem nesse sentido. Mas o que o Vargas queria? Mas olha, gente, o Vargas ele é um gaúcho que conseguiu levar para o leito de morte se ele era gremista ou colorado. Então, assim, ele era um cara muito bom em meio se sabonetear nisso aí. Ele tinha um comando do exército que era extremamente germanófilo. Então, os generais do exército brasileiro acreditavam que o ideal era estar mais alinhado com a Alemanha. Por outro lado, o ministro mais importante do Getúlio é o ministro das Relações Exteriores, que era o Oswaldo Aranha. Né? Então, sim, semana passada falamos do João Pessoa e hoje do Oswaldo Aranha. Né? O Oswaldo Aranha ele era o maior americanófilo do Brasil. Ele era o mais entusiasta dos Estados Unidos. Então o Getúlio dizia, eu tô preso aqui entre os dois, né? Tenho que agradar a todo mundo. E aí o Brasil faz acordos com a Alemanha, faz acordos com os Estados Unidos, ganha financiamentos da Alemanha, ganha financiamentos com os Estados Unidos e com isso vai construindo o seu projeto de industrialização. Assim constrói uma estrada, constrói uma ferrovia, constrói uma mineradora. Assim o Brasil vai construindo empresas. Vai construindo a Companhia Mineradora Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco. Assim, a Companhia Brasileira de Álcalis. O Brasil vai construindo uma série de empresas, todas elas estatais, uma série de empresas importantes com esse dinheiro, esse financiamento, esse know-how que vem de fora, se aproveitando da sua situação. E que situação é essa? O Brasil ele é a menina mais bonita da festa. A menina mais bonita da festa, gente, é aquela que tudo deu certo. O vestido entrou, a maquiagem ficou boa, o cabelo tá maravilhoso. É aquela quando ela entra na festa, a festa para e todo mundo olha. Dá aquele arranhão no disco, né? Ela tem uma luz própria, assim, ela tá maravilhosa na festa. E aí, assim, todo mundo vai para cima dela. O que ela vai fazer? Ela vai ficar com o primeiro que aparece? Não, ela vai aproveitar.
Ela vai brilhar ali naquele momento. Ela vai jogar um charme pra cá, vai jogar um charme pra lá, vai sacudir um cabelo, ela vai dar uma risada, ela vai, enfim, ela vai se esbaldar naquele jogo ali, ora se aproximando de um, ora se aproximando de outro. E grande parte da industrialização brasileira vai ser financiada dessa forma. Claro, o que toda menina que já foi a menina mais bonita da festa sabe é que chega uma hora em que ela tem que fazer uma escolha. Porque senão vai sobrar só os dandão. Né? Vai sobrar só. A festa vai andando, né, gente? Então, o Brasil chegou uma hora que, até no próprio Brasil, porque no brasileiro a zoeira nunca termina, né? Então, no próprio Brasil, o pessoal zoava. O pessoal dizia: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil vai ficar nessa encebação para sempre. Mas o Brasil sabia que, em determinado momento, teria que fazer uma escolha. E o que o Vargas fez? Ele precificou essa escolha. Ele vai tomar uma dura em dezembro de 41. O que aconteceu em dezembro de 41? Pearl Harbor. Né, gente? Os Estados Unidos, que até então estavam se preparando para entrar na guerra, em dezembro de 41, os Estados Unidos foram entrados na guerra. E a partir daí, eles vão olhar e vão dizer: e aí, tamo together ou não tamo together? E o Roosevelt, ele faz um chamamento, não para o Brasil, ele faz um chamamento de uma cúpula das Américas, que vai ser no Brasil, no Nordeste do Brasil. Aí a gente vê a importância que o Brasil tinha nesse contexto, em que ele quer que as Américas entrem inteiras na guerra. Né? Ele quer que entre todo mundo junto. Ele não conseguiu exatamente isso, mas ele vai conseguir do Brasil um compromisso, né? Que vai ser precificado. Então, assim, quando o Roosevelt vai conversar com o Vargas, assim: come on, Getúlio, we want you in the guerra. Né? Come on in the guerra with a gente. Né? O Getúlio vai dizer: não, tá, beleza, assim, vamos, mas tinha uma coisa que eu queria. Assim, o que você quer, Getúlio? Assim, falar, Getúlio, falar. Eu vim aqui para negociar, né? Achar que eu ser burra. Não, não ser burra, vai negociar, né? Não, sim. Sabe a dívida externa? I know the dívida externa of Brazil. Assim, eu queria ver quanto que a gente conseguia renegociar essa dívida externa. Um prazo maior, um juro menor. Ok, Getúlio. Não, I come here to do that. Né? Essa já estava na conta do Roosevelt. Tá bacana, diz o Getúlio, bacana, mas tinha mais uma coisinha, assim. Falar, Getúlio. Não, Roosevelt, o negócio é o seguinte: eu preciso, se eu vou entrar na guerra, preciso modernizar meu exército. Então eu preciso de equipamento, eu preciso de arma, eu preciso de treinamento para o meu exército. Oh, Getúlio, não se preocupar com essa. Não, Estados Unidos defende o Brasil. Você deixar o exército das Estados Unidos entrar e nós defender o Brasil, você ficar calma na praia bebendo coquinha. Não, você não está entendendo. Meu exército, eles meio que gostam lá do bigodinho. Eu tenho que compensar eles. Eu tenho que fazer esse exército ficar mais do nosso lado. Ok, Getúlio, modernizar seu exército. Essa conta está ficando cara. E tinha assim, tinha uma coisinha, assim. Falar, Getúlio. Ok. Eu quero, diz o Getúlio, financiamento e tecnologia para construir uma usina siderúrgica. What? Diz Roosevelt. Tirar your little horse from the rain. It's never gonna happen. No, not even think about it. Esse ponto, gente, pedir uma siderúrgica para os Estados Unidos ele é inegociável. Porque o Brasil, ele tem um lugar na divisão internacional do trabalho. Que lugar é esse? Fornecedor de matéria-prima. O Brasil existe para fornecer matéria-prima. Se o Brasil puder transformar matéria-prima, e siderurgia é isso, né? Siderurgia é transformar ferro em aço. Se o Brasil puder fazer isso,
Bom, né? Aí o Brasil começa a competir com os Estados Unidos. Vai que um dia o Brasil consegue vender aço mais barato que os Estados Unidos ou vender aço para os Estados Unidos. Spoiler, acontece isso hoje. Pois então, nessa hora o Getúlio vai trucar. E o Getúlio vai dar um discurso que fica conhecido como o discurso dos povos fortes, em que é dito que talvez esteja se aproximando o momento do Brasil se juntar no seu lugar aos povos fortes do mundo. Lembrando, gente, a gente está no comecinho de 42. Não teve Stalingrado ainda. No comecinho de 42, a odd de ganhar a guerra ela é toda a favor da Alemanha ainda. Então, o Brasil ameaçar ir para o lado da Alemanha não é um absurdo assim. E o Roosevelt cedeu. Tanto o Roosevelt cedeu que aqui vai ter origem a empresa mais importante criada no primeiro governo Vargas, gente, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Siderúrgica de Volta Redonda. É a empresa estatal mais importante do período e ela é considerada o início oficial do processo de industrialização do Brasil. Então, a industrialização do Brasil começa, a fundação da industrialização do Brasil começa com a CSN. Então, a gente tem todo esse processo de industrialização, a gente garante o quê? Pleno emprego. Tem muita gente trabalhando no Brasil, emprego qualificado, salário alto. Olha só, você tem um governo que censura, um governo que tem uma máquina de propaganda, uma economia que está crescendo, se industrializando e com muito emprego. Consegue entender como é que o cara ficou 8 anos no poder sem eleição e sem Congresso Nacional? O pessoal estava vivendo muito bem, né? Tava tudo ótimo, né? Enfim. Era só isso? Não, tem mais. Só que mais que isso eu te conto semana que vem. Queridos e queridas, bom final de semana para vocês. Aproveitem aí e parabenizem e peço mais uma vez uma salva de palmas para o meu colega que ficou aí cuidando de vocês, tá bom? Até mais.